Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore conturba plurima convenirent et de civitatibus properarent ad Iesum dixit per similitudinem, exit qui seminat seminare semen suum, et dum seminat aliud cecidit secus viam, et conculcatum est, et volo cresceli comederunt illud, et aliud cecidit super Petram, et natum aruit quia non habebatum orem, et aliud cecidit inter spinas, et simul exorte spine suffocaverunt illud, et aliud cecidit in terram bonam, et ortum fecit fructum centuplum. Ec dicens clamabat, qui habet aures audiendi audiat. Interrogabant autem eum discipulo eius que esset ec parabola, quibus ipse dixit, vobis datum est nosse mysterium Regni Dei, ceteris autem in parabolis, ut videntes non vident et audientes non intelligant. Est autem ec parabola, semen est verbum Dei, qui autem secum viam nissunt qui audiunt, de inde venit diabolus et tollit verbum de cordeorum, ne credentes salvi fiant. Nam qui supra Petram, qui cum audierent cum gaudio suscipiunt verbum, et irradices non habent, qui ad tempus credunt et in tempore tentationis recedum. Quod autem in spinas cecidit, sunt qui audierunt, et sollicitudinibus et divisis, et voluptatibus vitaeuntes, suffocantur, et non referunt fructum. Quod autem in bonam terram sunt, qui in corde bona et optima audientes verbum retinent, et fructum afferunt in patientia. Naquele tempo, tendo-se juntado uma grande multidão de povo e tendo ido ter com ele de diversas cidades, disse Jesus esta parábola: Saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semeá-la, uma parte caiu ao longo do caminho e foi calcada, e as aves do céu comeram-na. Outra parte caiu sobre o cascalho, e quando nasceu secou, porque não tinha umidade. E a outra parte caiu entre os espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a sufocaram. E a outra parte caiu em boa terra, e depois de nascer deu fruto a 100%. Dito isto, exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos então perguntaram-lhe o que significava esta parábola. E ele respondeu-lhes: A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, aos outros, porém, por parábolas, de modo que vendo não vejam e ouvindo não entendam. É este o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o demônio e tira-lhes a palavra do coração, para não suceder que se salvem acreditando. A que caiu sobre o cascalho representa aqueles que recebem com gosto a palavra quando a ouvem. Não têm, todavia, raízes. Até certo tempo creem, mas no tempo da tentação voltam atrás.
E a que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouviram, mas não dão fruto, por terem ido atrás dos cuidados, riquezas e prazeres da vida que os sufocaram. A que caiu em boa terra representa aqueles que, recebendo a palavra num coração bom e nobre, aguardam e dão fruto pela constância. Laus tibi Christe. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje Jesus narrou a parábola do semeador e já explicou também. No entanto, nós sabemos, toda a palavra de Deus é como um álbum de família. À medida que se vai folheando, hoje se vê as fotografias no computador, não mais no álbum, mas não interessa. De qualquer maneira, sempre que se vê uma fotografia antiga, a gente como que revive, a gente como que dá mais valor à vida. Assim também é a palavra de Deus, deve ser sempre renovada em nós. E diz o Evangelho significativamente, não sei se vocês notaram, não diz simplesmente saiu o semeador a semear, mas saiu o semeador a semear a sua semente, a sua, não a dos outros. Porque quantas vezes nós vemos neste mundo que as pessoas saem a ensinar, entre aspas, saem a pregar, mas não a semente do semeador, é uma outra semente. Quando muito envolta em enganos que fazem parecer aos outros que é do semeador. Vejam bem que Cristo diz numa frase esta coisa importantíssima: a semente é a palavra de Deus. Portanto, só quando a palavra de Deus é semeada verdadeiramente, isto é, no sentido em que Deus queria que esta palavra fosse pregada, a semente é dele. Saiu o semeador a semear a sua semente, quer dizer, em nome do Senhor, aquela mesma semente que Cristo deixou. A semente é a palavra de Deus. Alguém vai dizer, mas padre, este mundo está cheio de pessoas que estão aí falando do Evangelho, da Bíblia. Estão falando, sem dúvida nenhuma, mas não é a semente do semeador celeste, é a semente deles, interpretada no modo como lhes convém. Portanto, adulteraram a semente e a neutralizaram. Vejam, convém lembrar mais uma vez o grande Padre Vieira, este homem tão profundo na sua pregação, o que ele diz a respeito da palavra de Deus. Primeiro São Paulo que nos diz, toda a palavra de Deus é força de Deus para aquele que crê. Mas diz o Padre Vieira, as palavras de Deus que é pronunciada, podemos dizer que é pregada no sentido em que Deus não a pregou, em que Cristo não a pronunciou, em que Deus não pensou, não é mais a palavra de Deus, mas é a palavra do diabo. Vejam bem, se o Padre Vieira tivesse dito apenas, não é mais a palavra de Deus, já seria uma coisa terrível. Mas pior ainda, não só mais não é a palavra de Deus, como se torna a palavra do diabo. E a prova está aí, na tentação de Cristo no deserto. As 3 tentações que o diabo move a Cristo, para fazê-las, ele usa das palavras da Bíblia. Notaram? Está escrito, se és filho de Deus, diz estas pedras que se transformem em pães. Mas não foi nesse sentido que Deus pronunciou estas palavras, por si ou pelos profetas.
Mas o diabo a pronunciou no sentido dele. Está aí a prova, tornou-se palavra do diabo, embora tenha sido na aparência a palavra de Deus. Está escrito: mandará seus anjos para que cuidem de ti, para que não firas o pé em alguma pedra. Citando as palavras da Bíblia, o próprio demônio, mas transformando-as em palavras dele, não mais de Deus, porque através delas estava tentando o próprio Deus. Nada, portanto, é de admirar, amados irmãos, que neste mundo haja pessoas também que aceitem esta mesma palavra de Deus como nós, mas num sentido diferente. Não é mais palavra de Deus. A palavra de Deus é pregada por aqueles que Cristo deixou no mundo para fazer isto: os 11 discípulos e seus sucessores. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Foi somente a eles, a ninguém mais. E consequentemente, se eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, com todos aqueles que legitimamente forem no decurso da história, ocupando o lugar dos apóstolos. Felizes de nós, portanto, amados irmãos, que ouvimos a legítima, a genuína palavra de Deus, porque podemos ter certeza que estamos no caminho da salvação. E quantas vezes esta palavra é usada como sendo de Deus, exatamente para afastar as pessoas. Nós vemos hoje quantas religiões que se dizem até evangélicas, e que é nítido, só quem não quer ver, só quem não quer enxergar é que não dá com isto. Transparece claro que o interesse principal é exatamente como diz Pedro, o lucro vil. É o roubo do leite das ovelhas. É verdade que Paulo diz: aquele que cuida do rebanho tem direito ao leite das ovelhas, direito, mas não quer dizer que deva explorar. Por isto, amados, a palavra de Deus hoje nos apresenta essas coisas de muita seriedade, mas também nos mostra realmente a sorte da própria palavra de Deus. Vejam bem, queiramos ou não, segundo a palavra de Deus, a semente que o semeador saiu a semear, repetimos a palavra de Deus, semen est verbum Dei, a semente é a palavra de Deus. Tanto esta que caiu no caminho é a palavra de Deus, como que caiu entre pedregulhos no cascalho, é também palavra de Deus. Como que caiu em terra boa, é palavra de Deus. Como que caiu entre espinheiros, também o é. Mas vejam, amados, a sorte diferente de cada uma destas sementes, embora na origem seja a mesma. Mais uma vez concluímos: esta semente somos nós. Vós sois a agricultura de Deus, escreve São Paulo. Vós sois a agricultura de Deus. Ora, a semeadura é um dos gestos mais concretos, mais próprios, mais distintivos do agricultor. É semear. E Deus nos semeou no mundo. Notem bem, porém, quando Deus semeou estas palavras que somos nós, porque derivamos de Deus, Ele não jogou de propósito nenhuma semente no caminho. Nós é que preferimos cair lá no caminho durante a nossa vida. Também Deus, o semeador divino, não jogou a semente no meio de pedregulhos. Estas sementes queriam cair lá, como também não as semeou aquelas dos espinheiros, elas preferiram aquele lugar. Como também da terra boa, Deus lançou essa semente, mas aquela semente quiseram a terra boa. Aí está, amados irmãos. Alguém pode estar na dúvida: mas padre, como é que pode ser isso? Se Deus semeou e Jesus fala do reino de Deus, para que não aconteça que eles se convertam e se salvem. Como é isto?
Se do outro lado diz a Bíblia que esta é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem. É claro, Cristo aqui está jogando com a liberdade das pessoas, representadas nessas diversas sementes. E vejam bem como a coisa é perfeita. Saiu o semeador a semear a sua semente. Uma parte dessa semente caiu no caminho, na estrada, e as aves do céu vieram e comeram. Acabaram aquela semente. E Cristo na explicação diz: estas sementes representam aqueles, vejam bem, todos recebem com alegria ou com entusiasmo a palavra de Deus. No entanto, as do caminho representam aqueles distraídos, aqueles que gostam da palavra de Deus, mas não levam a sério, e ficam aí na superficialidade da vida. Por que é fácil a ave encontrar a semente na terra? Porque ela não penetra na terra, não se esconde na terra, fica à vista. E por que fica à vista? Porque o caminho é um terreno duro, socado, sovado. Por lá passam pessoas, passam animais, passam carros, enfim, todos os transeuntes vão por aquela estrada e vão compactando cada vez mais aquela terra, e ela se torna absolutamente imprópria para o germinar e o nascer da palavra de Deus. São pessoas, como dizemos na gíria, ventuínas, distraídas por este mundo que está cheio de passadas de homens, de coisas materiais, e o coração deles fica como o caminho duro. A palavra de Deus é colhida logo pelo demônio. A outra parte cai no pedregulho, vejam bem, ela chega a nascer. Quanto ex-católico hoje nas outras igrejas, quantos ex-católicos hoje que não são de nada, não estão em nenhuma religião, são as sementes do pedregulho, nasceram na fé cristã, mas, como diz Cristo, as provações da vida fizeram com que elas deixassem da palavra de Deus. Assim como a semente que nasce no meio do pedregulho, não há terra suficiente para que ela germine, essa terra seca logo por causa do sol, ela também seca, morre, não dá nada. São as pessoas exatamente que receberam com alegria a palavra de Deus, até certo ponto na vida foram católicos. Depois, porque vieram provações, às vezes acharam até que a igreja, através do sacerdote ou através do bispo, foram injustas com ela, é um sofrimento. Ou porque acharam que Deus nunca devia ter tirado a vida de um parente seu, se afastaram da religião. Como as pessoas que fazem isso? Quer dizer, são pessoas plantadas por Deus neste mundo, mas elas preferiram este modo de viver. Deus não tem nada a ver com isto, elas que têm. Por isto, para que não aconteça que se salvem. Por quê? Porque pegaram de modo errado a palavra de Deus. Não é que Deus não queira a salvação deles, muito pelo contrário, mas eles não a querem. E se não querem, Deus é observador máximo da liberdade humana, e Ele permite: vocês querem, tenham o que vocês querem. A mesma coisa dos espinhos. Quem se criou, como eu posso até dizer, a graça de ter nascido no interior, onde a gente acompanhava mais de perto as coisas da natureza, quer no mundo vegetal, quer no mundo animal, a gente percebia, às vezes, semeaduras de trigo que papai fazia, a plantação de milho, etc. Acontecia em certos lugares onde o mato vinha abundante. Então o que acontecia? Aquele trigo ficava mirradinho, fininho, esbranquiçado. A gente tirava o mato, no outro dia estava caindo este trigo, este milho, porque estava muito viçoso e fraco. Não foi provado pelo calor do sol, não foi provado pelo vento, isto é, não foi provado pelas provações do mundo. O vento é símbolo disto, doutrina que vem daqui, doutrina que vem de lá, dores que vêm daqui, doenças que vêm de lá, tudo isto é como o vento da vida. Mas o vento sacudindo aquela planta vai fazendo com que ela penetre com raízes cada vez mais, de modo mais profundo,
e, portanto, dando consistência a ela. A clorofila vai funcionando de modo mais abundante e ela se torna forte a ponto de resistir ao vento, às provações. Portanto, está aí o exemplo. Quem está no meio de espinhos, diz Cristo, é aquele que não liga de sair deste ambiente. Por quê? Porque prefere os prazeres da carne, sobretudo, mas também os prazeres ilícitos da inteligência. O orgulho é fruto de inteligência, a vaidade é fruto de inteligência. Portanto, não só os apetites desregrados do corpo, eu até diria que são mais perdoáveis. Os mais graves são exatamente aqueles do espírito. E finalmente, é claro, a terra boa. Peçamos a Deus que sejamos nós estas sementes que nasceram em terra boa, isto é, dentro da verdadeira igreja, dentro da fé verdadeira, dentro dos costumes queridos, abençoados, ensinados por Deus, para que possamos no fim da nossa vida retribuir, entregar a Deus o fruto. Não que Deus precise. Deus não ficou mais pobre porque as sementes lançadas no caminho foram comidas. Deus não ficou mais pobre porque as que nasceram no pedregulho secaram, ou as outras que viçaram no meio de espinhos. Para Deus, tanto faz. Ele não fica nem mais rico nem mais pobre. Mas acontece que nós, seguindo o Evangelho, fazendo aquilo que Cristo nos mandou, Ele é a revelação do Pai, Ele é o Verbo feito carne, a palavra, a semente é a palavra de Deus, faz com que nós então nos enriqueçamos. Nós dizemos, depois da morte, entregar a Deus os frutos da vida. Tudo bem, entregar no sentido de uma vocação cumprida, mas aqueles frutos vão beneficiar a nós, exclusivamente a nós, que soubemos multiplicar os nossos talentos, que soubemos, usando da nossa liberdade, dirigindo-a sempre para o bem. Esta liberdade que sempre nos fez evitar as coisas más, evitar as coisas proibidas de Deus e aceitar sempre aquelas que são do seu agrado, até mesmo, eu diria, principalmente as mais difíceis, porque as fáceis também é fácil de aceitar. Vivamos assim, amados irmãos, e com certeza, quando Deus nos chamar, como diz Paulo, todos haveremos de nos apresentar diante do tribunal de Deus, para dar contas do que fizemos, quer de bem, quer de mal. Oxalá cheguemos no celeiro eterno, carregando a nossa grande e plena saca de grandes, abundantes sementes que produzimos aqui no mundo, através do sofrimento, como diz Cristo. Estas sementes da terra boa são exatamente aqueles que ouviram a palavra de Deus e produziram fruto pela paciência que no seu sentido legítimo significa que produziram frutos na arte do bom sofrimento. Amém.